quinta semana da Quaresma. Sexta-feira, 31 de março de 2023. Na liturgia de hoje, o texto da leitura de Jeremias capítulo 20, versículos de 10 a 13 traz a mensagem de que mesmo quando se é perseguido e caluniado, Deus está ao nosso lado e nos protege. O profeta Jeremias fala sobre como seus inimigos espalhavam medo ao seu redor e procuravam denunciá-lo, mas ele se sentia protegido pela força de Deus. O Salmo responsorial, por sua vez, reforça essa mensagem de proteção divina, ao afirmar que Deus é a rocha que nos abriga, a nossa força e poderosa salvação. Já o Evangelho de João capítulo 10, versículos 31 a 42 traz uma narrativa sobre as controvérsias que cercam Jesus. Os judeus queriam apedrejá-lo por ele se declarar como Filho de Deus, o que eles interpretavam como uma blasfêmia. Jesus, então, argumenta que a própria lei se refere às pessoas como deuses, quando Deus se dirige a elas, e que, portanto, não havia nada de errado em ele se declarar como Filho de Deus. Esses textos nos convidam a refletir sobre a proteção divina e a força que ela nos traz diante das dificuldades e perseguições da vida. Também nos levam a refletir sobre a importância de compreendermos e interpretarmos a palavra de Deus de forma correta, sem cairmos em controvérsias e acusações infundadas. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos de 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura aborda a ideia de que os justos muitas vezes são perseguidos por fazerem o que é certo. Jeremias sentia-se ameaçado por seus inimigos, que tramavam contra ele e o difamavam. Apesar disso, o profeta confiava na proteção divina e pedia que Deus o vingasse de seus perseguidores. O texto mostra que, embora os justos possam enfrentar muitas dificuldades, a justiça divina é sempre mais forte. Hoje em dia, ainda vemos muitas situações em que as pessoas são perseguidas ou discriminadas por causa de suas crenças, opiniões ou origens. Há casos de violência contra minorias étnicas, religiosas ou sexuais, de bullying nas escolas e de preconceito no ambiente de trabalho. Porém, assim como Jeremias, muitas pessoas também confiam na proteção divina e buscam a justiça por meio de ações legais, manifestações pacíficas e outras formas de luta por seus direitos. Além disso, é importante lembrar que a mudança começa dentro de cada um de nós, e que devemos sempre agir com justiça e respeito ao próximo, independentemente de nossas diferenças. Outro aspecto importante da leitura é a ideia de que a verdadeira vitória está em fazer o bem, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. Jeremias não se deixou abalar pelas ameaças de seus inimigos e continuou pregando a palavra de Deus. Da mesma forma, muitas pessoas enfrentam obstáculos e desafios em suas lutas por justiça, mas perseveram em seus propósitos. Exemplos disso são ativistas, defensores dos direitos humanos, voluntários em projetos sociais e muitos outros que trabalham incansavelmente em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Salmo responsorial. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação.
sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e elevei o meu clamor para meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. O Salmo responsorial é um hino de ação de graças que destaca a confiança no Senhor em meio a perseguições e adversidades. Em um mundo marcado por injustiças, violência e sofrimento, esse salmo é uma oração que clama pela proteção divina. Atualmente podemos perceber muitas situações em que as pessoas enfrentam dificuldades e precisam confiar em Deus para seguir em frente. Muitas pessoas são vítimas de violência, seja ela física ou emocional, e precisam buscar em Deus a força para continuar lutando. Além disso, situações como crises financeiras, desemprego e doenças também podem ser um fardo pesado a carregar. O Salmo nos lembra que mesmo diante de todas essas adversidades, podemos confiar no Senhor e pedir sua ajuda para vencer as batalhas da vida. O refrão "Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz" é uma prova da fé e da esperança que devemos ter em Deus, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. O Salmo é um convite a confiar em Deus em todas as circunstâncias e agradecê-lo por sua proteção constante. Evangelho. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavras de vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão, e foi para o lugar onde, antes, João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos, ali, acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João capítulo 10, versículos de 31 a 42 narram um episódio em que Jesus é acusado pelos judeus de blasfêmia, por afirmar ser o Filho de Deus. Na ocasião, Jesus responde questionando o motivo de sua acusação, argumentando que a própria lei se refere a pessoas como deuses, e que suas obras são um testemunho de sua filiação divina. Ele também reitera que seu objetivo é fazer a vontade do Pai, o que o legitima como seu enviado. Esse trecho do Evangelho nos convida a refletir sobre a nossa própria relação com Jesus e com Deus. A atitude dos judeus, que se recusam a acreditar nas obras de Jesus apesar de sua mensagem, é um exemplo de como a incredulidade pode impedir o encontro com Deus.
Por outro lado, os que procuram Jesus e acreditam em suas palavras são testemunhas da presença divina em suas vidas. A mensagem de Jesus nos inspira a confiar na palavra de Deus e buscar fazer a sua vontade, para que a nossa fé seja fortalecida e possamos reconhecer a presença divina em nosso meio. Hoje em dia, assim como na época de Jesus, muitas pessoas têm dificuldades em aceitar a sua mensagem. No entanto, aqueles que buscam seguir seus ensinamentos e se comprometem com a construção de um mundo mais justo e fraterno são exemplos vivos da presença divina em nosso meio. Além disso, muitos encontram conforto e esperança na palavra de Deus, que é uma fonte inesgotável de sabedoria e amor. Assim, podemos aprender com o Evangelho de João a importância de manter a nossa fé e seguir o exemplo de Jesus, a fim de vivermos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da quinta semana da Quaresma, somos convidados a refletir sobre a nossa fé e confiança em Deus. Assim como o profeta Jeremias, podemos sentir a injúria e a perseguição dos outros ao nosso redor, mas devemos lembrar que o Senhor está sempre ao nosso lado, como um forte guerreiro que nos protege e nos dá força. No Salmo responsorial, somos lembrados de que mesmo quando as ondas da morte nos envolvem e as torrentes da maldade nos aterraram, podemos invocar o Senhor e Ele nos escutará. Ele é a nossa rocha, nosso refúgio e nossa salvação. No Evangelho, Jesus nos mostra que mesmo diante da perseguição, Ele nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Ele realizou muitas obras boas, e mesmo assim foi acusado de blasfêmia pelos judeus. Mas ele sabia que sua missão era fazer as obras do Pai e mostrar ao mundo que o Pai estava nele e ele no Pai. Que neste tempo de Quaresma, possamos ter a fé e a confiança de Jeremias e Jesus, e nos voltarmos para o Senhor em todas as nossas dificuldades. Que possamos ter a coragem de fazer a vontade do Pai, mesmo diante da perseguição. Que a paz, o amor e a fé estejam sempre presentes em nossos corações. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.